Olá, tudo bem? Meu nome é Magda, eu sou aluna da faculdade Uninter. Devido a esta pandemia, a faculdade possibilitou para que nós fizéssemos o estágio, que não pode ser feito presencialmente, para que nós apresentássemos uma aula online para vocês. Sou aluna da segunda licenciatura em Pedagogia e eu vou apresentar para vocês uma aula que corresponde ao meu estágio em Educação Infantil. Antes de eu iniciar a apresentação da aula, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão da Adriana Friedman que eu achei bem interessante e cabe nessa proposta que eu trago para vocês. A nossa vida é uma longa e profunda trajetória que nos desafia pela nossa herança, pela nossa cultura e pelas possíveis escolhas que fazemos dia a dia. Encruzilhadas cotidianas que nos constituem. Historicamente, crianças eram indivíduos sem voz, sem direitos, consideradas tábulas rasas. Hoje, aprendemos que as crianças são portadoras de emoções, de vontades, de potências e histórias. Temos tudo a aprender sobre elas, com elas. Novas histórias se anunciam e as crianças são as autoras, e nós adultos, ávidos leitores e aprendizes. O tema que eu escolhi para a minha aula é a arte na educação infantil. Especificamente, a exploração de sons, né? E esta aula abrange de forma ressalta mais os 3 campos de experiência: traço, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, eu, o outro e o nós. Estes são os que mais aparecem. Os objetivos. Quais são os objetivos da minha aula? Estimular a percepção sonora, né? Para que as crianças tenham essa percepção sonora estimulada. Criar e explorar sons produzidos com objetos do ambiente, né? E expressar a percepção sonora através da grafia. Estes são os 3 objetivos desta minha aula. A arte contemporânea na educação infantil. Bom, a arte, ela vem... antes de iniciar a aula, eu gostaria de fazer essa pequena introdução em relação à arte. Que a arte, ela aborda vários aspectos, né? Mas eu trouxe 3 aspectos para vocês que eu considero importantes e que também estão presentes na fundamentação teórica do meu trabalho. Propor situações exploratórias, né? Situações onde as crianças irão explorar tanto os materiais, os diversos materiais, quanto os espaços, né, em que elas estarão. Elas farão essa exploração. Desenvolver o potencial criativo das crianças é um outro aspecto também da arte contemporânea, né, que as crianças, a arte, ela não é algo que a gente consome, ela é algo que a gente cria. Então, as crianças, elas sempre deverão ser estimuladas à criatividade, ao criar. Porque a arte, ela começa onde termina a cópia, né? Isso é uma frase muito bonita que eu assisti em uma live. Eu achei ela muito, muito bonita, né? Que a arte começa onde termina a cópia. E possibilitar novas experiências e invenções com os materiais. Porque os alunos, eles não devem usar só um determinado material, devem usar vários materiais, e estes materiais não precisam ser, o pincel ele não precisa ser utilizado para pintar só de determinada forma,
né? O professor deve possibilitar outras experiências e fazer com que os alunos pensem em novas possibilidades de utilizar aquele material. Assim, abrangendo todos esses aspectos, o professor estará garantindo, né, terá como garantia que seu aluno se desenvolva em suas diversas linguagens, porque a criança ela é feita de diversas linguagens, ela tem diversas linguagens, né? O seu potencial engloba diversas linguagens. Bom, o início da aula. O início da aula será solicitado aos alunos na aula anterior que tragam objetos sonoros, objetos que produzem sons, né? Para que possam ser explorados nesta aula. Primeiramente, os alunos sentarão em círculo, né? E cada um irá apresentar o objeto que trouxe. O som, né? Irá produzir esse som. Um a um. Depois que todos apresentarem os seus sons, né, o objeto que trouxeram, a gente pedirá para 2 alunos por vez, né, para que a gente possa fazer uma classificação da intensidade desse som. Se o som é forte ou se o som é fraco. E assim a gente vai comparando o som que um trouxe com o do outro, né? Fazendo toda essa comparação e classificando em fortes ou fracos, junto com as crianças, claro, né? Fazendo essa classificação em fortes ou fracos. Levando eles a perceber que alguns sons podem ser considerados fortes, mas comparado a outros já são considerados fracos. Comparados a este, eles são fortes, mas comparado àquele outro, ele é um som fraco. Então, fazer toda essa percepção e todo esse trabalho em relação aos sons, né? Pedir também para que os alunos troquem, né, o seu objeto com o do colega, e assim eles poderão vão explorando todos os objetos sonoros, tá? Depois que todos tocarem, a gente vai pedir para que eles toquem todos ao mesmo tempo. Façam o barulho todos ao mesmo tempo, produzam esse som. E aí será questionado, vocês acham que deu para identificar os sons ou ficou uma confusão de sons? Aí que eles vão, né, a questão da percepção sonora. Eles vão nos dizer o que eles acham, se ficou confuso, se ficou claro, como é que ficou, né? E assim a gente vai mostrando para eles como os sons, né, de uma música, os instrumentos de uma música, como eles têm que estar em harmonia para que a música fique de acordo com o gosto de cada um, né? Então, no momento em que um instrumento surge na música, outro para de tocar, ou toca mais baixo, outro toca mais alto. Então, assim, a gente vai conversando com eles e mostrando. Depois que a gente faz toda essa exploração desses objetos sonoros que eles trouxeram, nós vamos levar os alunos, eu levarei os alunos ao pátio, né? E lá esse passeio pela escola, os alunos irão identificar os sons, né, que eles estão ouvindo. Sons de carros, sons de pessoas conversando, crianças falando, rindo, né? Eles irão identificar todos esses sons, a batida de porta, né? Todos os sons que tem aos arredores da nossa escola. Bom, retornando para a sala de aula, cada um irá falar sobre o som que ouviu. Uns vão ouvir o mesmo som, outros vão ouvir um som que ninguém ouviu, né? E assim a gente vai explorando e perguntando, questionando e fazendo com que eles percebam um maior número de sons. Depois que os alunos relatarem, conversarem, participarem da aula,
eu vou colocar para eles o áudio, né, com alguns sons. Som da chuva, o som do trovão, som de passarinhos, som do vento, né, especificamente esses sons aí. Depois que eles ouvirem todos esses sons, já ouviram sons ao redor da escola, já ouviram os sons dos objetos sonoros que eles trouxeram, a gente vai questionar eles, né? Vocês já desenharam os sons? Aí eu ficar pensando, desenhar o som? Sim, como será o desenho do som do trovão? Como será? E os alunos, né, serão instigados a pensar como será o desenho de cada som. Depois será disponibilizado diversos materiais para eles, tanto como folhas brancas, folhas coloridas, papelão de diversas espessuras, diversas texturas, né? Carvão, tintas, pincéis de cera, lápis, né? Diversos materiais, para que eles possam representar e produzir o desenho do som que eles escolherem. Eles vão escolher um som e vão fazer esse desenho, né? Depois que todos fizerem esse desenho, a gente vai expor na escola, né? Será exposto na escola e com identificação de qual é o som, o nome do aluno, tudo direitinho. Depois dessa exposição, a gente vai fazer o processo inverso. Eles desenharam o som, agora eles vão produzir o som daquele desenho, né? Eles vão escolher um dos desenhos ali, dos colegas, né? Ou deles mesmos, e eles vão tentar, com os objetos sonoros, reproduzir como seria esse som desse desenho, né? Porque o som de um trovão pode ser um som tem que ser um som muito forte, né? O som, uma chuva, de repente, pode ser uma chuva fraquinha, fininha, um somzinho assim da chuvinha, né? Do passarinho também, pode ser um passarinho pequeno, eles, de acordo com o que eles imaginam, com o que eles expressaram ali, eles irão fazer essas produções, né? Então, depois que eles fizerem, mostrarem como é que seria o som daquilo que está desenhado ali, né? A gente vai começar a pesquisa em relação às notas musicais. A gente vai voltar para a sala e a gente vai apresentar para eles como é o som de cada nota musical. E também como é a grafia desse som, né? E cada som na partitura tem uma representação. Então, este representa o dó, este representa o ré, e ali a gente faz essa exploração dos sons. Bom, esta é uma aula que tem continuidade, né? Os alunos depois poderão continuar investigando sobre os sons. É apenas um começo para que eles tenham essa percepção, né? Que aguce essa percepção dos sons. E pode ter continuidade, é uma investigação, uma experiência que possibilitou contato com diversos materiais, possibilitou que eles se expressassem, né, o que é muito importante. Como fundamentação teórica da minha aula, eu utilizei dois livros, né, de dois autores, Susana Vieira da Cunha, presente nos dois livros, e o Rodrigo de Carvalho em um livro. No livro da Susana Vieira da Cunha, por isso que eu quis trazer o aspecto da interação com os objetos sonoros, porque ela diz assim: dentro de um processo ativo e lúdico, a criança poderá construir o seu conhecimento musical
quando interagir com os objetos sonoros existentes em seu contexto social. Então, construção desse conhecimento musical, né, dar-se-á quando ela interagir. Ela vai interagir com esses objetos e isso ampliará o seu conhecimento. Susana também afirma que quanto mais a criança pintar e interagir com as diferentes tintas e instrumentos, buchas, pincéis, esponjas, rolhas, etc., mais possibilidades essa criança terá de evoluir no seu vocabulário pictórico. Por isso, a questão de trazer diversos materiais para que eles consigam interagir, consigam pintar, consigam produzir. E os dois autores, a Susana da Cunha e Rodrigo Carvalho, colocam a questão da arte, que ela é a abertura para muitas possibilidades, para o inusitado, a arte contemporânea, né? É um ato de alimentar o olhar com o que questiona e intriga, de ressignificar, dar uma cara nova ao que está despercebido, a posturas já estabelecidas, é inquietação. Então, também, baseado nessa teoria, eu quis trazer esta inquietação, porque as crianças iriam desenhar alguma coisa que elas nunca haviam desenhado, um som, né? Isso possibilita ver que a arte ela pode ser representada, podemos representar as emoções, podemos representar os sentimentos, podemos representar os sons, né? Que são múltiplas linguagens, múltiplas representações. Estes daqui são os dois livros, né, do meu embasamento teórico, As Artes do Universo Infantil e Arte Contemporânea e Educação Infantil. Muito obrigada a todos pela atenção e fiquem bem.